né? Eu não vou falar mal porque é parceiro, eu não vou falar mal porque eu posso perder uma oportunidade. Isso é muito real em rede social. A gente não tem essa preocupação. Talvez porque a gente seja jornalista e não influenciador. Eu tinha sido resgatada de helicóptero. Pra valer a pena tem que ser um pouquinho difícil, né? Ninguém tem mais tempo ou menos tempo que ninguém. E hoje me proporciona ainda viver do SUS. Não basta só surfar bem, né? Que não tinha banheiro. A gente sempre acha que precisa de um pouco mais, né? Ter uma imagem legal Então a gente fica dentro da nossa bolha, olhando sempre pro umbigo. E a gente olhava assim, gritava. E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a Vibe Talk by João, podcast onde a gente conversa com pessoas inspiradoras e que tem uma influência na sociedade e no mundo. E aqui a gente tá no 10º episódio, tá sendo super legal fazer esse novo projeto, várias oportunidades. E espero que você, ouvinte, também esteja gostando, se inspirando e aprendendo bastante. Os nossos convidados vão de viajantes, influencers, youtubers e até caçadores de aurora boreal, a gente já teve aqui. Então, diferentes nichos, mas com tópico de inspirador e influência na sociedade e no mundo. E o nosso convidado hoje não só são incríveis, mas também tem experiências ao redor do mundo. Então, só de ouvir ao redor do mundo essa pegada de viagem, tô muito animado. Então é isso, vou apresentar eles agora. Maior referência de viagem em família, viajando com o Juju há 15 anos pelo mundo, sendo as aventuras documentadas pelas redes sociais, com mais de 240 mil seguidores, pelo famoso blog Juju na Trip, e além de passar praticamente, eu não sei, diariamente ou quase frequentemente, seus programas no canal Uhu, com aventuras e experiências ao redor do mundo. Aproveito o episódio de hoje com Gabi e Rico. Pô, é um prazer conversar com vocês, eu acompanho vocês nas redes sociais e principalmente no Uhu agora, com todas as viagens, e ter essa oportunidade de conversar com vocês e ter essa conversa é muito legal e agradeço demais. Obrigado. Olha só, a Juju não tá aqui, João, porque ela tá em semana de provas. Sim. E ela tá lá estudando. Uhum. Ela tem prova amanhã, na verdade, então ela não conseguiu estar aqui. E obrigado pelo convite. Adoramos. Muito maneiro seu canal. Pô, você tá de parabéns, muito maneiro. Várias entrevistas incríveis. Você manda super bem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Então, antes de tudo, começar com as aventuras e experiências, eu queria saber um pouco da história de vocês, para todo mundo ter um insight de onde é que vocês começaram a viajar o mundo e um pouco da construção dessas viagens e dessas aventuras. Então, vamos lá. Eu e o Rico, a gente já namorava e a gente tinha interseção de gostar de viajar. E eu sou jornalista, trabalhei no Globo há muito tempo, o Rico é fotógrafo, né? Sou fotógrafo, né? Especializado em fotos de natureza e de mar, de surf, de aquático e tal. E quando eu engravidei da Juju, a gente fez um pacto de que a gente ia viajar mais pelo mundo e não menos pelo fato da gente ter um filho, porque muita gente acha que filho é meio que você, né, tá preso, paga as contas, e a nossa ideia era a inversa disso. E a gente queria mostrar esse mundão aí pra Juju, para que ela crescesse com uma cabeça bem aberta, muito inspirada. Então eu pedi demissão do Globo, e o Rico também, enfim, entrou nessa onda junto, a gente estava junto na ideia, e aí a gente resolveu viajar pelo mundo e começou a compartilhar isso inicialmente no blog, já que eu escrevia e o Rico fazia foto. E a gente transformou isso realmente num projeto de vida, num trabalho, enfim, é o nosso ganha-pão hoje em dia, né? E o blog foi expandindo, ele entrou para uma revista importante, que é a Viagem e Turismo, a gente tem uma coluna na Veja Rio, o Instagram foi crescendo, e aí a gente fez parte de um episódio de uma temporada no canal Off, que chamava Viagens ao Ar Livre, e Famílias ao Ar Livre. E aí, depois disso, a gente acaba tendo um programa nosso no Uhu, e é isso. A gente está aí com a Juju, na verdade, há 15, 16 anos na estrada. E a gente já viajou com ela por mais de 40 países, nós três. E para documentar essas viagens, qual foi o foco inicial de vocês? O próprio blog? E aí, desde quando vocês começaram a expandir para outras redes? Então, na verdade, a gente sempre, como eu sou fotógrafo, fico sempre filmando também as viagens, desde que ela é pequenininha, a gente já vem trazendo algumas coisas, né, algumas gravações desde ela pequenininha. E nem pensava ainda em ter blog, nem nada. A gente foi com ela para a Indonésia, nem existia nada disso. Outro dia a gente estava vendo, né? E a gente documentava, engraçado. A gente tem todo o material da viagem por Bali, por Indonésia, pela Tailândia, sem nem ter o blog, na verdade.
Mas o blog, assim, como é que a gente foi do blog para as outras redes? Foi essa pergunta, né? Foi natural, na verdade. É porque como eu gosto muito de escrever, eu comecei pelo blog. Eu acho que o blog, para quem fala de viagem, é mais o Instagram ele é muito inspiracional, mas o blog tem mais informação, né? Você consegue... a pessoa entra no blog, ela vê a sua viagem toda e ela faz. Então, ela vai ali nas suas dicas reais, os links, tudo. Ela monta o roteiro para ali. Mas como a gente... Enfim, a gente sabe que a gente tinha que estar em todas as redes, a gente foi para o Instagram, foram poucos meses depois, a gente foi para o Instagram. E aí ele foi crescendo, porque visualmente ele é muito bonito e porque a gente relata uma história muito real, né? Mais do que a foto bonita, a gente compartilha ali o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente gosta, não gosta. Então, acho que foi por aí. E essa experiência de vocês, há quantos anos vocês estão com um programa no Uhu? O Ru, a gente está o quê? 2 anos? 2 anos. 2 anos. E como é que está sendo essa experiência de documentar a aventura de vocês pela TV? Como é que está sendo? Cara, é uma loucura. É muito legal. Na verdade, a primeira temporada a gente fez na raça, a gente filmava tudo, gravava tudo, editava tudo, era meio correria mesmo. Entendeu? Cara, se você visse a gente na rua, João, era assim, ó, viagem, os bastidores, assim, neguinho fala, cara, que maneiro, os caras têm a vida que eu queria. Mas quando você chegar lá, você imagina, a gente vai para um lugar, aí você tem 10 dias de viagem, só que nesses 10 dias, todo dia você tem que gerar conteúdo para o Instagram, para os stories, para o feed, para o blog, para outra coluna, quer dizer, da Veja Rio, que tem que ser diferente do blog, mais a televisão. Então, assim, era bem louco. E eu vou te dizer que a primeira temporada do Hulk era a gente filmando, né? Era a gente filmando, a gente não tinha uma equipe ainda, a gente começou na raça. A gente chegava até a brigar às vezes, porque era muito estressante. Era muito trabalho. Era muito trabalho. Só que era bem mais roots, né? A parada era bem mais assim, mais raiz. Era maneira também. Às vezes a Juju dizia, porra, eu quero curtir, eu quero dar um mergulho. Eu dizia, não vai dar um mergulho não, você vai ficar aqui que eu vou filmar. Mas aí é a mãe mandando filmar. Então, assim, no começo era bem bacana, mas era bem estressante também. A gente viu o resultado, era lindo, né? Ver tudo editado, filmado, ver na TV. A segunda temporada a gente já tem uma equipe, já tem uma produtora, então já começou a ser mais tranquilo. Mas é sempre muito maneiro ver na TV, né? Não, com certeza. O resultado depois final, todo o trabalho que teve, enfim, valeu a pena. Porque muita gente só vê a foto final, o vídeo editado, só que tem muita coisa por trás. Mas na época que tinha tudo isso, vocês tinham tantos trabalhos durante a viagem, o que vocês pensavam nesse momento? Vocês pensavam, pô, o meu objetivo aqui é viajar e eu não paro de trabalhar o dia inteiro? Ou vocês pensavam, isso vai valer a pena mais pra frente? Ou no momento que tudo isso passava foi meio complicado? Então, claro que agora valeu a pena, né? Sempre foi um trabalho, sempre deu bastante trabalho, mas a gente pensava justamente isso. Daqui para frente, mais para frente, vai valer a pena todo esse esforço que a gente está fazendo agora, inicial. E realmente valeu a pena, entendeu? Eu sempre gostei, assim, na verdade. Tinha horas na viagem que eu dizia, cara, eu comecei a viajar porque eu queria mudar de vida, porque eu queria desestressar, e tô aqui a 1000 por hora, vendo tudo por trás da câmera e não pela frente, não, né? Porque tem essa sensação também, né? De que você queria ter curtido mais o lugar. Mas, ao mesmo tempo, também é muito maneiro você pensar que esse é o seu trabalho, né? Tem uma galera que está aí dentro do escritório. Então, sempre que a gente pensava, cara, tá cansativo, queria ter mais tempo, queria dar uma relaxada, eu fazia o comparativo com o que eu tinha no jornal. E no jornal, bicho, às vezes eu tinha que fazer matéria dentro de presídio, dentro de tiroteio. Então, assim, tiroteio. Então, é infinitamente melhor estar ali. O currículo sempre estava dentro d'água, né? Mas o meu trabalho, assim, era muito melhor eu me estressar ali. E agora a gente tem uma fórmula também, que eu acho que tem horas que a gente sabe parar, entendeu? A gente criou isso. Então, se você tem uma viagem ali de 7 dias, 2, 3 a gente depois tira, quer dizer, acabamos aumentando um pouco a viagem, tirando um tempo pra gente, porque senão também não faz sentido, né? A gente equacionou, a gente chegou num patamar que a gente conseguiu dividir o que é o trabalho e o que é o lazer. Aí agora a gente já está fazendo os dois. A gente faz trabalho e faz o lazer. Até porque senão a viagem ia virar um trauma para a Juju, né? Ela ia...
E não ia fazer sentido, né? A gente queria viajar para curtir, para aproveitar, para mostrar o mundo para ela. Então, eu queria saber, por exemplo, quando eu viajo, por exemplo, mesmo tendo poucos seguidores, tudo isso, e eu tento filmar e gravar e documentar, dá aquela sensação, igual vocês falaram antes, de, pô, eu podia estar aproveitando mais, eu tô fazendo isso, eu não sei o que vai acontecer. Para alguém que tem esses objetivos, tanto de aproveitar e tanto de documentar, como é que você acha que alguém pode mesclar isso para ter uma harmonia legal? Cara, eu acho assim, ó, João, que na verdade, assim, documentar acaba sendo uma coisa gostosa, né? O problema é quando você tem... É porque tinha... O que acontecia? Tinha horas que a gente tinha uma viagem e aí a gente colocava 4, 5 atividades no mesmo dia, com distância entre elas. Então, obviamente, isso ia virar uma coisa muito estressante, porque documentar é maneiro. Você filmar, você fazer uma boa foto, você tá numa... E aí, assim, a gente foi descobrindo também essa fórmula de que o legal, já que a gente gosta de documentar, de viajar como você também, né? Você tá fazendo jornalismo aí, tá fazendo um monte de coisa aí nessa sua proposta aí do Talks. E isso provavelmente te dá muito prazer. O que não vai te dar muito prazer é se você não conseguir o tempo para isso. Então, eu acho que, assim, que a dica é fazer menos atividades, se propor a fazer menos coisas durante o dia para que você possa fazê-las com gosto. Eu acho que, na verdade, foi isso que a gente foi descobrindo ao longo do caminho. Que a coisa mais desagradável era a gente acordar e ter uma atividade às 10, umas meio-dia, umas 15, umas 17, para conseguir fazer tudo. E aí você chega no final do dia, cara... Exausto, não curtiu muito as paradas. Não Fez viveu. Tudo, mas não viveu. E nem conseguiu fazer a cobertura direito. Então, o que a gente faz hoje em dia é a gente estuda mais o roteiro, estuda mais os deslocamentos, estuda mais o tempo que a gente vai precisar e aprendeu que a gente tem que fazer menos coisas, porém com mais profundidade. Sim. Deixava sempre uma folguinha a mais nos horários. E aí, isso vira uma coisa prazerosa, entendeu? Porque você consegue, às vezes, ir para uma praia, para um lugar lindo, fazer o voo de drone, dar a declaração do que você está sentindo e depois botar a sua câmera ali do lado, dar um mergulho e esquecer um pouco do trabalho, entendeu? Então é isso, você tem que fazer menos coisas no seu calendário ali de atividades. Só que ainda tem outra coisa, agora a gente tira as férias das viagens. Tipo assim, tem uma viagem ou outra que a gente vai sem ser para documentar, sem ser para episódio nenhum, entendeu? Sim. Inclusive, aí, nesse momento, também. essa quarentena, a gente está se sentindo de férias em casa. Legal. E para você, Rico, como é que foi a sua oportunidade de documentar? Porque você, sabe, antes mesmo de começar a viajar, você já fotografava aqui no Brasil e em talvez outros lugares, mas como foi para você essa oportunidade de viajar ao mundo e fotografar e pegar umas imagens assim únicas? Cara, então, é muito maneiro, né? Porque tudo que é novidade, ainda mais em fotografia, em vídeo, é tudo muito legal, porque você eterniza aquele momento, né? Uma foto que você faz num lugar que, sei lá, no Camboja, no Laos, num lugar que é difícil você voltar de novo, aquele momento que você está registrando ali, seja foto, seja filmagem, é um negócio que vai eternizar. A gente olha agora coisa de 10 anos atrás e você fala, caramba, que coisa incrível, que vivência indescritível e uma coisa que é inédita para você, que você nunca tinha feito aquilo. E registrar isso, e gravar, e guardar, e documentar é uma coisa que, é incrível fazer isso, entendeu? Sim. Acho muito maneiro. E, na verdade, cada vez dá vontade de você filmar e gravar e fotografar mais, né? Legal. Porque quando você vê o resultado, você fala, caramba, que coisa maneira. As pessoas, quando você mostra para as pessoas te dão um retorno positivo, você fica mais amarradão ainda de cada vez produzir mais. Maneiro. E vocês foram para lugares tanto com uma cultura não tão diferenciada e também para lugares bem isolados e com uma cultura assim bem diferente do Brasil. Como é que é esse choque para vocês em família de conhecer novas culturas e novos lugares e ter que se adaptar na cultura? Como é que é, particularmente na família de vocês, esse choque? Então, eu acho que esse é um dos grandes baratos da viagem, assim, porque a diversidade cultural é o que a gente sempre buscou. A gente sempre busca esses ambientes de natureza. Eu gosto muito de cidade também, na verdade, mas eu acho que a cultura é o grande barato da história. E não é que a gente... Não é um choque cultural, na verdade.
A gente se mistura com eles. Isso, perceber que o mundo é feito dessa colcha de retalhos e que os lugares são diferentes e devem ser diferentes e que as culturas são diferentes, é o grande crescimento da viagem, entendeu? Porque senão a gente fica dentro da nossa bolha, olhando sempre para o umbigo, o que é diferente para a gente é justamente um choque, e não pode ser, entendeu? A diferença é a grande beleza do planeta, na verdade, das culturas. Eu acho que essa aqui é isso que motivou a gente muito a viajar com a Juju desde que ela era criança. A gente queria que ela visse a mulher de burca e percebesse que a mulher de burca é estranho para ela, como ela de biquíni é estranho para uma mulher de burca, por exemplo, entendeu? E por aí afora. Então, essa foi uma das motivações para a gente começar esse projeto, por exemplo. Na Tailândia foi legal que várias pessoas paravam a Juju, que ela era pequenininha, cabeludona, lourinha, descalça, andando por qualquer lugar, de saiona, e a galera parava para tirar foto com ela, achava ela super diferente. Legal. E a Juju achava o pessoal também de lá super diferente. Era uma troca muito interessante. Sim. E essas trocas culturais, em que lugares vocês tiveram mais assim, nossa, que cultura legal e que cultura diferente da nossa, mas entretanto que a gente teve uma conexão tão legal? Que países vocês sentiram isso mais? Bom, Bali para mim foi muito transformador, assim. Foi um lugar que eu saí na verdade, eu saí de quase todos os lugares chorando. E todos os lugares eu acho que tem essa troca profunda. Mas Bali foi muito profundo. Eu acho que pela religião, pelo trato que eles têm com as crianças e por todo, né? Por tudo que está envolto ali foi muito lindo, né? Eu chorei muito. Jamaica também, embora seja aqui do lado, foi um lugar que, cara, eles são lindos, assim. Eles cantam o tempo inteiro. Então, acorda cantando, come cantando, dorme cantando, fala com você cantando, né? E sempre com um sorriso enorme, assim, é um sorriso daqui até aqui. É realmente aquela parada do love, respect, sabe? Muito amor, muito respeito. Jamaica, a vibe da galera é muito maneira. É muito bonito. Na verdade, parece meio que uma Bahia, assim. A África do Sul também me tocou muito, sabe? Eu não sei, eu acho que todos os lugares, na verdade, foram muito transformadores, porque eu acho que quando você chega num lugar e você se relaciona com a população dali, você sempre tem alguma coisa para levar, mas eu acho que é isso, né? Na verdade, de peito aberto também, chega lá de peito aberto, de coração aberto, a galera vai te receber bem, você vai ser bem recebido, e aí a troca vai ser sempre maneira. O Laos também foi muito transformador. A Polinésia Francesa, que as pessoas vão para lá e ficam naquela onda do resort e tal, eu conheci uma galera que morava lá e também me tocou muito profundamente, porque é uma galera assim que, semelhante às tribos daqui, eles foram dominados pelos europeus, né, quando foram descobertos, foram colônias europeus. Então, assim, para eles manterem os costumes, as danças, as roupas, eles também passaram mais ou menos pelos mesmos processos que a gente, que queriam catolizar, eles eram tidos como selvagens. Então, assim, você entrar em contato com essa galera é muito bonito, entendeu? E aí você acaba se misturando, você flutua ali no meio. Eu acho que, né, o Peru... A gente sempre gosta de fazer contato com a galera local mesmo. Nem que eles fiquem no hotel, não sei o que, tem essa galera, um hotel mais... Enfim, a gente gosta de ficar com a galera nativa local, que aí sempre a experiência é bem mais maneira. O Peru também foi um lugar muito transformador. Não foi fácil, porque eu estava grávida, mas também foi lindo, né? Eu estava grávida de 3 meses da Juju, o médico falou que não era para ir, estava proibida de ir, mas a gente já tinha comprado a passagem, resolveu ir, foi... encantadora a viagem. Então, vocês, sobre essa cultura local, vocês tanto foram para lugares que o foco era mais na natureza, cultural, mas também para cidades grandes, e vocês obviamente devem gostar muito de viajar para essas cidades, Londres, Paris. Como é que você acha que é possível ter uma experiência local, mesmo em cidades que são tão famosas pelo turismo, e que às vezes a maioria das pessoas fazem as mesma rotina de coisas? Como é que você acha que é possível ter uma experiência local nesses lugares? Então, eu acho, quando eu vou para um lugar desses, eu penso mais ou menos como eu vivo na minha cidade. Então, por exemplo, se eu vou para Paris, eu não vou buscar a Torre Eiffel, eu não vou buscar os pontos turísticos, entendeu? E a gente vai sentar num café, a gente vai
procurar as dicas locais, porque isso tem no Google e a gente tem amigos nos lugares também. E a gente tenta viver a forma como eles vivem. E aí é de novo aquilo que eu te falei. Em vez de a gente pensar em 10 atividades num dia, a não ser quando a gente está gravando, porque aí a gente realmente precisa mostrar, ter mais dinâmica, mas a gente tira um outro tempo para viver como eles vivem. Então a gente aluga uma bicicleta, fica num café várias horas, passeia sem pressa, que é mais ou menos o mesmo estilo de vida. Em vez da gente fazer aquela programação, museu, atração turística, claro que a gente vai no museu, vai em tudo, mas é isso, a gente faz as coisas com timing. Para que estão entrando umas mensagens, com o time como eles fazem. Então, eu acho que é isso, a gente entra um pouco na vida do lugar, entendeu? Sim. E nenhum lugar que a gente vai para ficar rapidamente, porque eu acho que senão você também não vive. E a gente sempre puxa conversa, a gente acaba fazendo muitos amigos nos lugares que a gente vai, né? E uma dica legal que tem, tipo, em Amsterdã, a gente ficou numa casa da galera que mora lá, que é o Home Exchange, que é uma troca de casa, entendeu? E a gente ficou na casa dos moradores de Amsterdã. Ou seja, a dica que eles têm é diferente da dica da galera de agência de turismo, seja lá o que for. Então, e aí é muito maneira também essa experiência. Então, por exemplo, a gente estava lá com eles falaram que a gente num passeio de bicicleta que tinha para uma cidade vizinha, que pouca gente fazia. As pessoas pegam um ônibus e vão para uma outra cidade. Ele falou, não, você pode ir pelos campos, você pode... pedalando, então assim, aí você chega no tal lugar, você come em tal restaurante, então assim, é isso, quando a gente fica na casa de um local, e essa é uma opção também que a gente procura fazer, a gente vai para o hotel e vai para o local, a gente mistura um pouco, a gente acaba pegando essas dicas, que são mais, né, insiders. Bem legal esse negócio de troca de casas. E é muito maneiro, porque você não gasta dinheiro, entendeu? Você não gasta dinheiro, então você viaja o mundo inteiro, fica super bem hospedado, e não gasta dinheiro, você troca é uma rede de apoio, né? Você empresta a sua casa. Aí você ganha pontuação. E vai pra casa dos outros. Esse ano eu ia fazer isso na Lituânia, porque eu tô num sistema que chama CISV. E aí eu ia ficar 15 dias lá e depois ele ia voltar comigo e ficar 15 dias aqui, mas a pandemia não deu certo, mas mas é bem legal essa ideia de troca local. E muito legal. Muito legal. E vocês falaram que a gente tem que ter experiência, ficar um tempo mais relaxado, mas também tem dia que a gente tem que fazer bastante coisa porque a gente tem que filmar. Antes de viajar, qual é o planejamento que vocês fazem para ter tudo estruturado direitinho, para ter esse balanceamento, ou vocês não têm um grande planejamento assim? Como é que é antes da viagem para vocês? Então, quando a gente viajava antigamente, né, antes de blog, antes de filmagem, a gente simplesmente ia, o que era muito legal. Comprava passagem, o primeiro hotel e ia embora. Chegava lá, a gente se virava e via o que ia fazer. O que era muito bacana, porque isso trazia surpresas pelo meio do caminho, entendeu? Tipo, você tá na estrada com um mapa, aparece uma placa com um nome bacana, e a gente diz, vamos sair aqui da estrada e pegar isso aqui e ver no que dá. Descobrimos vários lugares que não estavam na ideia da viagem. Quando a gente viaja só com blog e Instagram, a gente ainda se permite fazer dessa forma. A gente faz mas de qualquer forma, eu pesquiso, eu fico 2 meses planejando a viagem. Até porque eu acho o pré muito bacana também, né? Justamente pesquisar, buscar os lugares que as pessoas não conhecem, descobrir lugares diferentes. Isso para mim é muito importante. Agora, quando a gente está com TV, aí a gente tem que ter tudo mais amarradinho, porque não pode correr o risco de não ter a filmagem, né? De não ter o conteúdo, de não ter o material. É a programação diária, né? E aí a gente sai com isso, com tudo mais amarradinho, mais planejadinho, mas com plano B também. Então, isso aqui não funcionou, a gente vai fazer tal coisa. Agora, mesmo assim, a gente deixa um espaço sempre para as surpresas, para o inesperado, né? Porque o inesperado é muito bacana. Às vezes você está no tal da história, você está num lugar e alguém te fala de uma coisa muito legal que você não tinha descoberto antes. Aí você vai deixar de fazer? Não, você tem que... A gente sempre deixa um tempo livre. Legal. Eu queria falar um pouco sobre o Brasil e esse lado de viagens do Brasil, porque o Brasil obviamente tem lugares maravilhosos, mas muitas pessoas você vê que às vezes preferem ir para os Estados Unidos e para a Europa em vez de descobrir o nosso próprio país. Para vocês, qual é a potência turística do Brasil? Boa pergunta. Pô, para mim o Brasil é um dos lugares mais lindos do mundo, cara. Fato.
Tipo, a galera fala, pô, vai para Fernando de Noronha, é o preço de viajar para fora, para a Europa. Pô, para mim, Noronha é mais maneiro do que viajar para fora, para a Europa. E aí que o dinheiro é o mesmo? Para mim é mais maneiro. Enfim, tem vários lugares maneiros. O Rio de Janeiro mesmo, para mim, eu acho um lugar em que eu moro que eu não troco por lugar nenhum no mundo, Rio de Janeiro. Apesar de todos os problemas que ele tem, eu acho incrível, entendeu? Tem a Amazônia, enfim. O Brasil tem 6 biomas diferentes, né? Cara, é muito rico, entendeu? A gente é um continente. Então, você tem Cerrado, Planalto, a floresta tropical, a floresta Mata Atlântica, você tem os cânions, você tem tudo, né? Você tem um mini safari no Pantanal, você tem no sul, você tem os cânions, cara, os cânions que a gente tem aqui, gente, é digno dos cânions da Noruega, entendeu? São mais de 60 cânions num único parque nacional, cânions de 70 metros de altura. Aí, exatamente, você vai para Noronha, você vai para a Rota Ecológica, Caraíva. Em que lugar do mundo você tem uma Caraíva ou uma Chapada Diamantina, entendeu? É caro viajar pelo Brasil, realmente, mas como é caro viajar para qualquer lugar. E aí você tem que fazer... Mas você também tem opções mais baratas no Brasil, como você tem em outros lugares também. E eu acho que agora, inclusive, não sei se você ia entrar nessa pergunta, mas esse pós-pandemia, esses momentos agora que a gente vai viver daqui para frente, agora eu acho que ninguém tem que viajar para lugar nenhum, tá, João? Eu acho que a gente tem que ficar em casa e ponto. Esperar passar. E respeitar esse momento, respeitar a dor, respeitar a natureza, respeitar o planeta dizendo para a gente parar. E eu acho que a retomada não deve vir tão cedo. As pessoas estão apressando a retomada, estão querendo, já está seguro. Não está seguro. Mas, quando eu acho que for um pouco mais seguro, eu acho que a gente vai se voltar de novo para o Brasil. Por N motivos, porque o dólar está nas alturas, o euro está nas alturas. Viajar de avião, enquanto não tiver vacina, eu não viajo, mas enfim, aqui você pode pegar um carro para um lugar pertinho, no começo de 2021, não sei quando, mas enfim, eu acho que a gente vai voltar a olhar para o Brasil por todos esses motivos e porque o Brasil tem uma natureza exuberante e não é só a natureza, né, cara? Você vai assim, você vai para Lençóis Maranhenses e do lado você tem São Luís Comunda, meu boi, cara. Olha só, olha a diversidade, né? Você vai para Noronha, que é uma natureza incrível, em Olinda você tem o frevo, os bonecos gigantes. Então, assim, que lugar do mundo você tem essa natureza, essa diversidade cultural, né? A gente só precisa mudar o governo. Mas vocês viajam o mundo inteiro. Vocês percebem qual é a visão internacional para as pessoas que moram lá fora do Brasil? Eles veem essa beleza do Brasil, essa potência do Brasil e essa diversidade, ou eles não têm esse olhar? Pode falar. Não, eles têm esse olhar. Sempre que a gente fala que a gente é do Brasil, eles falam Brasil, uau! Só que assim, o europeu, ele não tem o hábito muito de viajar para fora da Europa. Eu já percebi isso. Eles viajam muito mais internamente. Por conta dos valores, porque o europeu não gasta tanto, embora a moeda dele seja muito mais valorizada que a nossa. Eu acho que os caras já passaram por muitas guerras, então eles viajam menos, quer dizer, viajam mais, mas gastando menos. Eles viajam de trem, enfim, os voos internos. Então, para eles, quando a gente fala de Brasil, eles acham, por incrível que pareça, o Brasil muito longe. Eles até vão para a Indonésia, para a Tailândia, que é a mesma distância, mas eu acho que eles têm a ideia de que o Brasil uou, não sei se eles acham que eles vão ver pobre aqui no meio da rua, mas eles sempre ficam dizendo que é um sonho vir para o Brasil. Então, eles têm essa ideia da nossa potência, mas eles desconhecem o que a gente tem aqui. Então, quando a gente começa a conversar com eles de Noronha, de Caraíva, eles não sabem o que é. Rota Ecológica Lagoas, Chapada Diamantina. Mas também os que vieram, né? Quando vem também, os caras ficam loucos, eles ficam apaixonados pelo Brasil. Todos ficam de cara. Não teve uma pessoa que eu conheci lá fora que veio para o Brasil que falou mal do Brasil. Eu acho que falta, sim. Eu acho que falta uma política do Brasil de divulgar as suas belezas e de preservar as suas culturas. O que a gente está vivendo agora é uma coisa sem precedente. O desmonte das nossas culturas, o desmonte dos saberes originais, entendeu? Tem muita queimação de filme lá fora. Não, e dói muito ver o que estão fazendo aqui. Como é que isso está sendo... Porque o saber, né, o que é oral, se desfaz.
Então, eu acho que, assim, que a gente tem que divulgar isso para lá e a gente precisa preservar o que a gente tem. Agora, eles têm noção e a gente também, né? Sim. E a gente estava falando sobre a natureza do Brasil e eu tava vendo, acabou de sair um programa na Netflix que é sobre esse lado sustentável e de diferentes lugares do mundo e como tem vários países inovando, desenvolvendo. O que vocês acham desse lado da viagem sustentável? Você acha que é algo que está evoluindo ou vocês ainda não percebem essa diferença? Na verdade, uma viagem 100% Sim. ecológica eu acho difícil, né? Porque tu pega carro, você pega o avião, você pega não sei o quê, é difícil ter 100% dessa história. Mas quanto mais tentar preservar e, enfim, e sujar, né, menos, eu acho que já é um bom caminho. Eu acho que na nossa bolha essa consciência tem crescido, entendeu? Mas eu tenho plena noção, o pé na realidade de que a gente vive numa bolha. Sim. Que a ideia da vida sustentável, do planeta, enfim, das ações sustentáveis ainda é muito incipiente. Está crescendo, eu acho que já ocupa pelo menos bolhas inteiras, mas precisa ser muito maior. Eu já achei que essa pandemia fosse trazer essa consciência à tona e hoje em dia eu já não sei mais, não sei se ela... Enfim, eu acho que tem bolhas, né, surgindo. Eu espero que sim. Eu acho que esse movimento de viagem sustentável, ele vem acompanhado de várias outras ideias de sustentabilidade, né? Da alimentação sustentável, da roupa sustentável, enfim. Eu espero muito que isso cresça ao longo... Eu acho que talvez sim, porque eu acho que a nova geração, eu vejo pela Júlia e pelas amigas dela, pela sua geração também, eu acho que é uma galera com muito mais consciência do que a nossa geração em relação a isso. Então, eu espero que sim. Mas isso envolve brigar com muita gente de grana, né? Então, assim... E esse lado... Tomara. Tomara. E esse lado sustentável, ainda falando, o programa que eu citei, eu vi, por exemplo, Não era Irlanda. Qual é o programa que eu quero ver? Chama Down to Earth, que é daquele Zac Efron, e ele viaja o mundo e tem todo ligado à sustentabilidade. É bem legal, acabou de sair. Bacana. Apareceu pra gente ouvir como sugestão. Bacana, eu vou ver, boa dica. Legal. Eu não lembro que país foi primeiro, foi Iceland. Não é Irlanda em português, não sei. Mas como é um país 100% com energia sustentável, renovável e com todos esses quesitos, que países que vocês viram, porque vocês já foram para tantos lugares, vocês percebem em algum país essa importância sustentável e tipo, eu quero crescer talvez meu turismo com esse ar sustentável, ou isso ainda não é meio definitivo em nenhum país? Não, eu vejo em determinados locais, por exemplo, Amsterdã, né? Eles têm essa consciência. Cada país tem o seu... Copenhague, eu vejo, né? Mônaco tem uma coisa muito de querer ser zerar plástico. Toronto no Canadá, já é uma cidade verde, no sentido, inclusive, de que eles estão tentando também zerar o plástico. Você já não tem plástico em vários mercados e eles têm selos e tem uma coisa de neutralização de carbono. Então, eu acho que sim, tem algumas cidades que estão começando nesse movimento, sim. Eu acho que isso é bacana. E alguns hotéis que a gente vê nesse movimento, dentro de lugares, a gente também tenta privilegiar isso. Que o lugar pode não ser sustentável, mas o hotel é. Então, por exemplo, a gente foi para o Chile, a gente escolhe ficar no Tierra. O Tierra, ele está na Atacama e ele está no deserto. Os caras investiram, é só luz solar, entendeu? Eles baniram o plástico de tudo. Então, você não tem mais plástico em nada ali. As amenities deles são amenities feitas... são orgânicas e feitas na região. Então, eu acho que, assim, que além das cidades, tem também o hotel ou determinados empreendimentos que vão puxando esses movimentos. Sim, esse é um dos hotéis mais maneiros que eu já fiquei. É lindo. E falando desse ponto da natureza, que países vocês mais, preferiram e tiveram uma melhor experiência, mais países e lugares e cidades com esse lado mais que o foco é a fauna e a flora, a natureza? Bali.
Pô, mas é difícil, né? Tailândia, linda Tailândia. As ilhas, né? A Costa Andaman, linda. O Laos, para mim, foi um absurdo, aquelas cachoeiras e o lugar, a cidadezinha, o vilarejo local. O Laos tem uma cachoeira que chama Kongsi Falls, que é um dos lugares mágicos, um dos lugares mais bonitos que eu já fui, que é uma parada inacreditável. O Chile, eu acho, assim, cara, o Chile, para mim, de paisagem natural, eu acho uma loucura. O Atacama. Não, porque você vai do deserto para a Patagônia, para as ilhas Chiloé, que é Pacífico, Tem muita coisa. para a parte ali também, que é quase Antártida. E é uma tripinha, né? Os Andes. Então, assim, eu acho que são esses os... A África do Sul, eu não acho uma experiência... fazer safari é uma coisa fantástica, mas na África do Sul ele ainda é muito feita pela mão do homem, porque são as reservas, é um ambiente cercado, né? Mas você tem ali as migrações que vão pela Tanzânia, grande migração. Então, eu acho que são esses um pouco, né? E vocês falaram desse ponto que a Juju, um dos pontos que, sabe, ela aprendeu foi sair da própria bolha e ter contato com novas culturas e essas experiências. Que aprendizados mais você acha que, por conta dessas viagens, que influenciou na vida dela e construiu ela como pessoa? Olha só, são várias. É muito legal, porque assim, muita gente, inclusive, pergunta pra gente, a escola? E eu falo, cara, ela aprende tanto no mundo, de todas as formas, que não tem o menor problema ela perder aula. Sim. A própria escola dela acha isso também, que o aprendizado dela é fantástico. O que se vê. Então, por exemplo, a gente foi para Noronha e, cara, ela mergulhou ali para as tartarugas, ela fez uma imersão com a galera do Tamar de biologia, no momento em que ela estava, inclusive, estudando ecossistema na escola. O que ela viu, o que ela aprendeu, ela não vai esquecer nunca mais ali em Noronha, muito mais do que as tabelinhas que de repente tinha no livro, sem desfazer a importância do livro e do estudo formal, que eu acho que são fundamentais. Ela foi para a África, ela estava estudando cadeia alimentar, ela viu a girafa sendo comida pelo leão, depois por todos os animais da savana, até chegar no urubu, até não chegar em lugar nenhum, ficar podre, nenhum animal mais creia aquilo voltar para a terra. Ela foi para a Patagônia, ali para El Calafate, e ela viu o que é o degelo, né? O que é o degelo? Ela viu esqueci o que é ela viu o que é um glaciar. Ela viu o glaciar, as fotos antes em que ela estava vendo ele na frente, onde ele estava e onde ele era antigamente. Ela conseguiu visualizar e vivenciar que aquele enorme bloco de gelo está diminuindo por causa do aquecimento global, entendeu? Então, eu acho que isso tudo é um aprendizado que transforma. Ela foi para Noronha também, numa outra vez, e aí quando a gente foi ali para o Atalaia, ou quando a gente foi para o Sueste, na verdade, esse ano, que ela estava numa praia, onde tem dezenas de tubarõezinhos e de tartarugas, e está tomada pelo plástico. Mas a gente pegava o plástico assim na mão, e não é um plástico que vem de Noronha, entendeu? É um plástico que atravessa as correntes, o planeta pelas correntes. Então, assim, você vê que o seu plástico está ali, no lugar do tubarão, e que o mundo não tem fronteira, que o seu lixo impacta... Cara, isso é um aprendizado que não tem... Sim. Muito mais do que ela saber uma equação de matemática. Eu acho que o que o planeta precisa é de adultos que tenham essa visão, que a gente não teve, né? A gente não teve essa oportunidade. Então, eu acho que é um aprendizado fundamental. E essa criança, ela diz que ela quer ser, uma das coisas que ela quer ser é bióloga marinha. Bióloga marinha. Que legal. Não sei se é porque a gente já foi 5 vezes para Noronha. Talvez. Mas eu acho que ajudou ela nesse pensamento. E a gente falou um pouco antes sobre essa mescla do trabalho e da viagem. E vocês mostraram que é possível viajar, agora falando da parte da educação e da criança, e ao mesmo tempo mesclar a viagem e todos esses pontos. Como é que vocês acham que é possível que, não sei, uma família que não talvez de cara queira desbravar mais, mas como é que vocês acham que é possível ter essa mais harmonia entre desbravar novos lugares e viajar, mas ao mesmo tempo com a importância com a educação e talvez com amizades e essas influências dos dois pontos?
Então, na verdade, quando ela perde aula, quando ela volta, ela tem aula particular, ela corre atrás, ela leva material para estudar nas viagens também, entendeu? Não levava. Porque agora a gente não está viajando. Mas, enfim, sempre levou material para a escola, ficou acompanhando e quando voltava ela corria bastante atrás, entendeu? Ela sabia que ela ia ter esse esforço depois, mas que valeria a pena ela conhecer outras culturas, outras coisas e correr atrás na volta. Eu acho que como ela sempre viaja com a gente, João, desde que ela é muito pequenininha, isso passou a ser uma rotina natural dela. Se a gente tivesse deixado para viajar com ela quando ela fez 12 anos ou 14, agora sim está na idade de viajar, talvez essa rotina não fosse tão fácil para ela. Mas essa rotina de viajar, perder aula, voltar, saber que ela tem a responsabilidade de estudar, viajar de novo, isso já é como acordar, tomar café da manhã, entendeu? É uma rotina normal na vida dela. E ela é uma pessoa muito estudiosa, ela se cobra mais do que a gente mesmo cobra dela, entendeu? E como ela também tem um círculo social dela, as amigas dela, ela não quer ficar para trás, ela não quer perder o ano. Então, ela agora é pesado para ela. Assim, às vezes ela chega de uma viagem de 15 dias, tem 10 dias para estudar para as provas, tendo perdido 15 dias de aula, e aí tem que se matar de estudar. Mas ela dá conta. Às vezes a gente até pergunta, Júlia, você quer ir? Ou você quer ficar? A gente sabe que você, né, que para ela às vezes é complicado ir. Então a gente deixa ela escolher, ela tem que poder escolher se ela quer ir ou se ela quer ficar. Mas ela sempre quer ir. Ela sempre quer ir. Teve um episódio só, inclusive que a gente gravou sem ela, ano passado, no México, e ela ficou bem chateada de não ter ido. Mas ela sabia que ela tinha acabado de chegar de Noronha, uma semana depois a gente viajou e 2 semanas depois ela teria prova, então ela realmente não pôde ir. Mas no normal ela dá uma conta legal assim disso, sem nem ser cobrada. E voltando para esse ponto das redes sociais, muitas pessoas falam que blog já está ultrapassado, a partir de agora só vlog, Instagram e redes sociais. Como é que vocês estão lidando com essa expansão? E daqui pra frente, vocês acham vão focar mais no Instagram e talvez na TV, ou vocês vão continuar com essa pegada de blog também? Cara, eu vou te falar muito sinceramente, assim, o blog... O que eu acho, João? Eu acho que as redes sociais, elas têm tempos, né? Então, o Instagram tá aí lutando, cada hora ele lança um recurso novo para ele não cair em desuso. Ou é o Reels, ou é o IGTV... o YouTube e o vlog, né? Eu acho que são mais atemporais. Eu não acho que o blog cai em desuso, não, porque eu acho que quando o cara pode cair em desuso para várias coisas, não para viagem, porque eu acho que quando a pessoa quer pesquisar, ela acaba indo para o Google e ela pergunta o que fazer em Amsterdã, onde ficar em... Você pode até ir para um vlog ver isso, mas acontece que o vlog, ele não te dá tantos links quanto um blog. Entendeu? O blog mesmo é mais que você completo, coloque ele, de todos diferente. eles, o blog é mais completo. O vlog, ele te mostra visualmente tudo que é muito importante, melhora às vezes do que uma foto, mas você precisa de links para viajar, entendeu? Você precisa clicar, comprar o ingresso, reservar o hotel, e isso, o blog, até agora, pelo menos, ele converte muito bem, então a gente precisa converter, porque é o que sustenta a gente. Então, eu não acho que o blog para viagem caiu em desuso. A gente monetiza mais pelo blog do que pelo Instagram. Porque o Instagram você acaba monetizando com public post. E eu não curto public post. Eu acho feio, sabe? A gente faz um ou outro porque é necessário, quando é uma coisa que a gente acredita, mas eu acho feio, fica parecendo um espaço publicitário. Então, eu prefiro no blog ter a realidade do que a gente vive, e aí as pessoas sabem que a gente está falando a verdade e reservam o que a gente indica, e é ali que a gente converte. O vlog, eu acho, e o podcast, eu acho que é uma coisa que a gente precisa entrar mais. A gente tem um canal do YouTube que a gente mal alimenta, poderia alimentar, mas falta tempo. Mas é o primeiro na nossa lista desse blog. E o podcast também eu acho muito bacana. E eu acho que é uma coisa que está surgindo. Eu não sei o quanto tempo vai ficar, mas eu não acho que o blog seja... O Google é eterno. Legal. E sobre esse tópico do Instagram, em torno dos anos vocês foram crescendo mais e mais audiência. Vocês sentem algum tipo de pressão diariamente, sabendo que tem milhares de pessoas acompanhando vocês?
se inspirando em vocês, planejando uma viagem, porque viu uma publicação um pouco legal, e aí talvez vocês pensem, chega lá e não aproveite do jeito que aproveitei. Vocês têm algum meio de pressão diário por causa dessa plataforma? Cara, a pressão que a gente tem é outra. É uma pressão absurda, mas eu vou ser muito clara com você, assim. A gente tem uma pressão... eu acho que todo mundo que está no Instagram tem essa pressão, e eu tento trabalhar isso na minha cabeça, acho que o Rico tem menos, que fica mais relax, que é não poder ter uma audiência baixa. O que a gente publica é muito real, então eu não acho que eu estou dando uma dica que a pessoa não vai aproveitar tanto. Eu sei que tudo que a gente está dando ali, o que eu estou falando ali, eu estou falando porque é o que a gente viveu, e se eu mandar a pessoa para aquele lugar, ela vai ter a mesma experiência que eu tive. Tá. Então, sobre isso, eu sou muito tranquila. E se eu não gosto, eu coloco ali no Instagram que a gente não gosta, mesmo que sugere confusão. Sim. Eu não sou... O nosso Instagram, tem muito Instagram que faz... Você tem uma política de parceria, né? Eu não vou falar mal porque é parceiro, eu não vou falar mal porque eu posso perder uma oportunidade. Isso é muito real em rede social. A gente não tem essa preocupação. Talvez porque a gente seja jornalista e não influenciador. Primeiro jornalista, né? A gente é influencer, mas a gente, antes de tudo, é jornalista. Mas a gente tem uma pressão pela quantidade de views, a quantidade de comentários. Isso é uma coisa que, assim, que deixa a gente muito ansioso. Quando um post não rende, é muito ruim. Principalmente porque a gente vive de projeto também, né? Então a gente precisa ter exposição. A gente está ali para ser visto, né? A gente posta para ser visto. Mas é horrível isso, porque antigamente você postava qualquer coisa, né? E agora a gente né, tem que ter um retorno. Quanto mais vai crescendo, você quer ter mais comentário, mais. Isso é a parte ruim. E falando desse lado de projetos, antes de acabar aqui, eu queria saber um pouco, vocês têm alguns objetivos aí pela frente, alguns projetos que vocês tendem a criar, e quais são esses objetivos? Não precisa ser muito específico, ou se vocês têm alguma coisa. A gente está com um curso online saindo, onde a gente ensina as pessoas a viverem de viagem, como ganhar dinheiro e viver viajando. Como viver viajando. Onde a gente realmente está ensinando, já está quase todo gravado, agora vai editar, inclusive é com a galera do Google, quer dizer, é com o Antônio e a Crescent, que eles estão fazendo, onde realmente a gente ensina absolutamente tudo, porque eu não me importo de ensinar nada. A gente quer continuar com a TV. Com a TV, terceira temporada. E a gente tem como meta a gente dar um gás no YouTube, realmente, assim, que a gente sabe que precisa. E de viagem a gente tem 1001 projetos no mundo, né? E a gente tem engavetado um livro que é um guia do Juju na Trip impresso. Porque eu adoro livro. Eu tenho um livro, não sei se você sabe, né, do Rio de Janeiro, Visto do Mar. Você já sabe disso, não? Eu vi uma live que ela falou isso, de que você tem um livro de fotografias. Do Rio de Janeiro, Visto do Mar. E aí a gente quer fazer o Juju na Trip também. Mas aí falta tempo, né? Porque transformar num guia. Mas a gente até porque eu acho que ninguém compra guia. Eu acho assim, que as pessoas não vão para o livro. Mas você tem um livrinho em casa, é bonitinho. Eu gosto de uma estante cheia de livro, entendeu? Então eu sei que as pessoas não compram para viajar, mas gostam de ter livro de viagem. Para dar uma olhada. E antes de acabar, eu queria fazer o negócio que eu pergunto 10 perguntas para vocês. Vocês têm, então, responder o mais rápido possível, mas com toda a paciência, sem problema. Então, vamos lá. Melhor viagem? Caraca, cara, pode ser duas, África e Noronha para mim. Na verdade, Jamaica. Difícil essa pergunta. Bali, África e Noronha. Sim. E Laos. João. Também as perguntas são meio difíceis, mas todo convidado fica meio... Aí fala só uma, pode ser desse jeito? Pode ser, não tem regra não. Resposta certa. A gente gosta de quebrar regras. Sem regra é melhor. Maior aventura. Tipo, experiência, não viagem, mas uma experiência assim que vocês gostaram bastante. As mantas. Cara, quer que eu conte a história das mantas? Não, eu tenho que ter uma, você tem que ter outra. Tá bom, fala a sua. Então, enquanto eu falo, você quer que eu conte? Quando eu falo, é para contar a história? Pode contar. Tá, a gente estava em Bali, em Nusa Lembongan, na verdade. Aí chegou um cara falando assim pra gente, Manta Point. E aí o Rico falou, Gabi, Manta Point, vamos. Eu falei que vamos, gente, nem sei quem é esse cara. A Júlia tinha 6 anos, e aí o cara apontava pro Long Tail, né? Manta Point, eu dizia, Rico, eu não vou entrar com um cara que eu nunca vi na vida. Aí eu perguntava pro cara, what's your name?
E nem isso ele sabia me responder em É inglês. aqueles velhinhos nativos, sabe? Pescador, que, pô... Aí eu sabe falava, tudo. Rico, eu não sei quem ele é, ele não sabe falar nem what's your name, como é que eu vou entrar com ele no barco? A minha filha de 5, 6 anos ali, para um lugar que eu nunca vi na vida. Aí o Rico, bora, me empurrou pro barco, botou a gente no barquinho. Aí o cara começou, e aí o mar começou a ficar revolto, sabe? E a gente naquele barquinho, a gente ficava no barquinho, e aí não tinha colete salva-vida, não sabia para onde eu estava indo, não tinha comunicação, ninguém sabia onde eu estava com a minha filha. E aí eu comecei a ficar apavorada, foram uns 40 minutos de mar muito revolto. E aí, de repente, veio a calmaria, ele encostou num lugar e falou assim, Manta Point. Aí o Rito falou, Manta Point, Gabi. Aí a gente mergulhou. Só apontava, eu botei o snorkelzinho, Juju o snorkelzinho, o Rito o snorkelzinho. Cara, a hora que a gente entrou no mar, eram, assim, umas 15, 20 mantas gigantescas. Raia manta, né? Raia, de 3 metros, assim. nadando em volta da gente, sabe? Tá Foi alucinante, mas as sensações mais maneiras. Foi que eu já lindo, tive. foi lindo. Maior perrengue. Bom, foi juntos. Maior perrengue? A gente tem muitos. A gente se perdeu numa savana. Nossa. O Rico, a gente estava indo pro Lodge, aí a gente pegou o caminho errado, porque eu queria seguir o Google Maps em vez de seguir as placas. E aí a gente foi parar no meio da savana, perdidos, sem comunicação. Mas também no meio, lá na África, no meio da savana, aí tem a plaquinha dizendo, Lodge, está se apontando para cá. E aí o Google Maps, que é todo torto, o GPS, mandando para outro lugar. A Gabi, vai atrás do GPS. Eu falei, cara, olha a plaquinha. Enfim, a gente foi atrás do GPS, claro que a gente se perdeu. E a aí noite foi caindo. E o carro ainda ficou preso numa pedra, e aí a gente não conseguia sair, estava no meio da savana, com leão, com elefante. Foi... Aí teve que descarregar o carro estava cheio de mala, teve que descarregar o carro todo, a mala, tudo que é mala, sai todo mundo do carro para poder, enfim, sair da pedra. E a hora que escurece, a hora dos bichos. Aí, no final das contas, mandaram um cara atrás da gente, o cara conseguiu achar a gente perdido e deu tudo certo. Mas aí, no dia seguinte, a gente descobriu que do lado de onde a gente estava, tinha uma matilha, a matilha que chama, né? De leões. Nossa. Que era o lugar deles. Caraca. Mas deu tudo certo. Tá bem. Maior aprendizado. Cara, é aprendizado. Gente, foram muitos. Não sei. Pode pular se quiser. Não, porque foram todos esses, né? São cara, muitos. toda viagem é Eu acho aprendizado. que- Cada viagem que você faz é um aprendizado diferente. E que, enfim, eu acho que você não pode se limitar ao roteiro. Essa é a parada. Se aparecer coisa nova, você tem que ir atrás dessas coisas novas que são, sei lá, alguns insights que você tem que vai ser mais legal para Eu você acho que aproveitar. o maior aprendizado que eu tenho é uma coisa geral, assim, de irmandade, sabe? Eu choro toda vez que eu vou embora por causa das pessoas que eu encontro pelo caminho, então eu acho que isso é um aprendizado grande que eu tenho. Eu acho, na verdade, que o mundo não devia ter fronteira. Né? Eu acho que esse negócio de passo não existia nem passaporte. Tipo assim, pô, se eu quiser viajar para qualquer lugar do mundo, cara, por que eu tenho que ter um passaporte com autorização? Pronto, não devia nem ter dinheiro. Pra que passaporte? Cara? Por que eu não posso, pô, sei lá, morar na Bahia, na África, onde quiser? Melhor culinária. Tailandesa. Caraca, a tailandesa é Meu Deus, é incrível. Tailandesa é demais. E brasileira. Brasileiro. Melhor hotel. Tierra, esse no Tierra Chile, Torres del Paine. que é um hotel que é tudo Onde é que é? Tipo assim, Tierra, Patagônia, fica em Torres del Paine. Torres del Paine. Fica de frente para as Torres del Paine. Meu Deus. Lugar que não voltaria. Se tiver. Cape Town. TV, redes sociais ou blog? TV e blog. Cara, não sei. Os três, né? Hoje é rede social. Né? Ah, não, eu vou dizer, eu tô na rede social, mas eu acho que a rede social é um porre. Sim. Eu acho TV e blog. Uma vida Eu feliz. acho uma fogueira de vaidade as redes sociais. Sim. Uma vida feliz é uma vida com
Muita viagem. A minha família. Legal. Muita viagem de família. Sim. E último, experiência que quer ter. Aurora Boreal. Eu quero nadar com tubarões. Vários. Baleia, e nadar com tubarão-baleia lá no México. Legal. Essa tá na lista. E essas foram as 10 perguntas e esse foi o podcast. E é isso. Foi uma conversa muito legal, muito divertida. Eu quero agradecer de novo, desde terem aceitado o convite até ter essa conversa, e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a oportunidade, João. Muito obrigada mesmo. E valeu muito. E parabéns pelo teu trabalho, cara. Cara, Muito seu maneiro trabalho é mesmo. muito maneiro. Se arrebenta. Parabéns. Agora, fora do podcast. Em geral é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que experiência, que oportunidade. E, cara, tá incrível fazer esse negócio de podcast. 10 episódios com 10 convidados. Quer dizer, mais, né? Incríveis. E eu espero que vocês estejam gostando muito. Estou muito feliz de fazer isso. Espero que vocês estejam gostando também. Aproveitem seu dia. É isso. Falou, galera.